Ele acreditou nas provas. Não acreditou nela. O bebê foi levado. Anos depois ele decidiu adotar uma criança. E todas as noites ajudava aquele menino a escrever o próprio sobrenome, sem saber que estava criando o próprio filho. Até alguém bater à sua porta e mudar tudo. Se essa história já começou a mexer com você, comenta aqui. De que cidade você está assistindo? E que horas são agora aí? A rua estava úmida de um resto de chuva que ninguém sabia dizer se tinha sido tempestade ou só uma garoa teimosa. Daquelas que deixam o asfalto com brilho de espelho e a cidade com cheiro de terra suja misturado a gasolina. E na fachada da casa de Arthur, a luz do fim de tarde batia de lado, desenhando sombras longas nas grades, no portão, nos vasos que ele mantinha vivos por pura disciplina, como se a ordem do jardim pudesse segurar a desordem do mundo do lado de fora. Era uma casa de classe média alta num bairro silencioso, com muros altos o bastante para esconder a vida, mas não o suficiente para impedir que certos passados encontrassem uma fresta, porque passado não respeita a alvenaria quando decide voltar. Arthur estava sozinho naquele instante, e havia uma calma quase técnica no modo como ele atravessava a sala. Ajeitava um objeto fora do lugar, desligava uma luz que não precisava estar acesa, como se cada pequeno gesto fosse uma forma de manter o controle do que não se vê. O som da televisão vinha baixo, mais por hábito do que por interesse, e o ar carregava o odor de café que já tinha esfriado há horas. Ele tinha o tipo de rotina que evita perguntas, e as perguntas até então obedeciam. A campainha tocou de um jeito curto e impaciente, como se a pessoa do lado de fora estivesse com o corpo inteiro pressionado contra a decisão de estar ali. Arthur congelou por um segundo, não por medo, mas por irritação. Visitas fora de hora tinham o mesmo gosto ruim de processos mal instruídos, coisas que chegam sem aviso e exigem atenção imediata. Ele foi até a porta com passos firmes, a mão no trinco antes mesmo de pensar, e quando abriu, o mundo mudou de temperatura. Clara estava ali, não era apenas uma mulher na porta. Era a presença de alguém que deveria ter ficado enterrada em um tempo fechado. Um nome que ele evitava pronunciar porque o som dele ainda arranhava por dentro. Clara estava mais magra, o rosto marcado por uma dureza que não era maquiagem, os olhos fundos como se tivessem aprendido a dormir pouco. E mesmo assim havia nela algo impossível de apagar. Uma espécie de fogo quieto que não pedia licença. Ela não sorriu, não baixou a cabeça, não procurou um lugar onde colocar as mãos para parecer menos ameaçadora. Ela parecia ter atravessado quilômetros de humilhação só para manter aquela postura, como se cedesse 1 milímetro, desabasse inteira. Arthur sentiu o sangue subir com uma indignação quase automática, como se o corpo lembrasse antes da mente, e o primeiro pensamento que passou foi simples e cruel. Não. Não aqui. Não agora. Não depois de tudo. A voz dele saiu como uma lâmina, seca, cortando o ar entre os dois. O que você está fazendo aqui? Clara respirou fundo. E naquele intervalo curto Arthur viu que ela tremia por dentro, mas não deixava isso aparecer. Ela não veio com pedido de desculpa. Não veio com uma carta na mão. Não veio com um discurso ensaiado para tocar algum pedaço de compaixão. Veio com uma verdade pronta para ser jogada. Eu vim ver meu filho, ela disse, e as palavras bateram no peito dele como um soco sem aviso. O filho que você adotou. Arthur piscou como se não tivesse entendido. Porque certas frases não fazem sentido quando ditas com aquela naturalidade. E ainda assim, a casa inteira pareceu se inclinar na direção dela, como se até as paredes quisessem ouvir. A indignação virou outra coisa, um tipo de pânico orgulhoso. E ele sentiu uma raiva subir não só dela, mas do absurdo que ela trazia, da invasão que ela representava, do risco de qualquer lembrança ganhar corpo. Você enlouqueceu, ele disse, e a mão dele já empurrava a porta como se a madeira pudesse desfazer aquela presença. Vai embora daqui. Mas Clara não recuou como pessoas educadas recuam. Ela deu um passo à frente, e nesse passo havia anos de prisão, de noites sem resposta, de portas fechadas na cara. A voz dela subiu, rasgando a calma do bairro, e Arthur sentiu o estômago contrair ao ouvir o nome dele pronunciado com aquele peso. Você não tem o direito de me expulsar como se eu fosse ninguém. Arthur, transtornado, empurrou a porta com força, como se quisesse esmagar a conversa, e por um instante pareceu que ia conseguir, porque o mundo às vezes se resolve com violência simples. Mas Clara girou o corpo antes que a porta fechasse totalmente, e o olhar dela, fixo no dele,
Tinha uma promessa amarga. Ela se virou para ir embora, e já no corredor externo, com o portão ao alcance, começou a gritar, não com desespero frágil, mas com uma fúria que tinha sobrevivido tempo demais para ser delicada. A rua inteira pareceu ouvir, janelas invisíveis abrindo uma curiosidade silenciosa, e Arthur ficou parado no vão da porta, sentindo o coração bater forte demais para alguém que sempre se orgulhou de controlar o próprio pulso. Clara caminhava, mas cada palavra dela parecia deixar um rastro no chão. "Ele é meu filho!" Ela gritou, e o som ecoou no metal do portão, no muro, dentro da cabeça dele. Ela parou antes de sumir de vez e lançou a última frase como quem atira uma pedra num vidro que já estava trincado. "Eu estava grávida quando fui para a prisão." Arthur não respondeu. Não conseguiu. Porque naquele segundo uma contagem invisível começou dentro dele. Uma linha de tempo que ele não queria enxergar se acendendo como um painel. Grávida. Prisão. O peso dessas palavras se encaixou em um lugar proibido. E de repente o ar da sala ficou curto, insuficiente. Como se a casa inteira tivesse diminuído. Ele ficou com a mão no batente, ouvindo os passos de Clara se afastarem e o silêncio voltar devagar. Mas não era mais o mesmo silêncio. Era um silêncio que carregava um ponto de interrogação vivo, pulsando. E enquanto a rua voltava ao normal do lado de fora, dentro dele alguma coisa começava a desmoronar em silêncio, porque se ela estava grávida naquele tempo, então só havia uma possibilidade que ele jamais tinha permitido existir. E a porta, ainda aberta, parecia convidar o passado a entrar de vez. A porta ainda estava aberta quando Arthur recuou um passo, como se temesse que o ar da rua invadisse a sala e trouxesse junto todas as imagens que ele passou anos mantendo trancadas em algum lugar seguro da memória. Um arquivo mental organizado com a precisão de quem acredita que a verdade se constrói em linhas retas, e não em buracos escuros. Ele fechou devagar, encostando a testa na madeira por um instante, sentindo o frio atravessar a pele, e tentou respirar com método, contando o tempo entre uma inspiração e outra como fazia antes de sustentar uma decisão difícil. Grávida. A palavra se misturava com outra, mais antiga, mais densa. Homicídio. Ele atravessou a sala e desligou a televisão sem perceber, como se precisasse de silêncio absoluto para ouvir o próprio raciocínio se reorganizando, e sentou na poltrona onde costumava ler processos à noite, a coluna ereta, os pés firmes no chão, como se ainda estivesse diante de um tribunal invisível. O passado começou a se abrir diante dele, não como lembrança afetiva, mas como autos, páginas numeradas, provas catalogadas. Naquela época, ele não era juiz ainda. Estudava com obsessão para ser. Vivia com códigos espalhados pela mesa, marcadores coloridos, anotações nas margens, a convicção quase religiosa de que o direito era uma estrutura sólida capaz de sustentar o mundo. Clara fazia parte daquele mundo como uma promessa de futuro simples. Domingos preguiçosos, planos de viagem, discussões sobre filmes ruins que viravam risadas longas. Ele lembrava do jeito como ela segurava o rosto dele com as duas mãos quando queria que ele a ouvisse de verdade. E então veio a acusação. O padrasto dela encontrado morto no escritório, uma arma que desapareceu, um seguro de valor alto com Clara como beneficiária direta, dívidas antigas que ninguém conhecia direito, e a cidade inteira comentando o caso com aquela fome que as pessoas têm de tragédias alheias. A mídia construiu uma narrativa rápida. Jovem ambiciosa elimina o padrasto por dinheiro. Era uma história fácil de engolir. Arthur lembrava da noite em que recebeu a ligação dela da delegacia. A voz trêmula, mas firme o suficiente para atravessar a linha. "Eu não fiz isso." Ele acreditou nela naquele primeiro segundo. O corpo acreditou. Mas a mente, treinada para desconfiar de emoções, pediu cautela. Ele pediu para ver os autos. Ainda era estudante, mas já frequentava o fórum. Conhecia servidores. Sabia como circular pelos corredores com ar de quem pertence àquele ambiente. Quando teve acesso às provas, leu tudo como se não conhecesse Clara, como se fosse apenas mais um caso hipotético em um exercício prático. Seguro milionário, ela como beneficiária. Testemunhas dizendo que houve discussão dias antes. Registros de acesso ao prédio no horário aproximado da morte. Ausência de álibi convincente. Movimentações financeiras que pareciam suspeitas. Nada definitivo isoladamente, mas um conjunto que, somado, formava uma imagem coerente. Coerência sempre foi o ponto fraco dele. Ou o ponto forte. Ele fechou os olhos agora na poltrona,
E voltou a sentir o cheiro do papel novo, da sala abafada do cartório, do barulho seco de carimbos marcando cada página. Na época, ele repetia para si mesmo que justiça não é sobre amar alguém, é sobre analisar fatos. Clara pediu que ele fosse visitá-la. Ele foi uma vez sentado do outro lado do vidro, ouvindo a respiração dela atravessar o interfone com um chiado leve. "Você acredita em mim?" ela perguntou. Ele demorou meio segundo a mais do que deveria. "Eu preciso acreditar nas provas." O silêncio que veio depois ainda ecoava nele como uma sentença não escrita. Ela falou sobre o sócio do padrasto, um homem discreto demais, presente demais nos negócios, alguém que sempre parecia observar mais do que falar. Disse que havia coisas que não estavam sendo investigadas, contratos estranhos, pressões. Arthur anotou mentalmente, mas não levou adiante. Não formalizou nada. Não questionou tecnicamente os laudos. Não pediu diligências complementares. Disse a si mesmo que não podia interferir, que aquilo seria antiético, que a proximidade emocional contaminaria qualquer atitude dele. Era mais confortável se manter na posição de observador racional. Quando o processo avançou, as provas circunstanciais ganharam peso. A opinião pública já tinha decidido antes mesmo da sentença. Ele acompanhou cada etapa com atenção fria, como se estivesse treinando para o próprio futuro, aprendendo como um caso se constrói e se sustenta. Em casa, evitava falar no nome dela. No fórum, comentava o processo como exercício acadêmico. A condenação saiu. Ele não chorou naquele dia. Sentiu uma pressão no peito, mas interpretou como decepção com a realidade, não com a própria omissão. Disse a si mesmo que o sistema tinha funcionado, que se as provas eram consistentes, a decisão era necessária. Que justiça não pode se curvar ao amor. Os anos passaram. Ele foi aprovado no concurso. Tornou-se juiz com a sensação de missão cumprida. O tipo de magistrado técnico, respeitado pela clareza das decisões, pela fundamentação detalhada, pela postura firme nas audiências. Construiu reputação de homem equilibrado, de homem lógico. Até que um dia o caso de Clara voltou aos corredores do tribunal como um erro exposto. O verdadeiro culpado era o sócio do padrasto. Investigação reaberta por causa de uma movimentação financeira suspeita no exterior, documentos ocultos, testemunhas que mudaram de versão quando confrontadas com novos dados. A história que antes parecia coerente começou a rachar por dentro. A condenação foi anulada. Arthur leu a decisão que reconhecia o equívoco e sentiu algo diferente de surpresa. Não era choque. Era uma confirmação incômoda de que havia pontos que ele ignorou. Não porque não existissem, mas porque exigiam esforço adicional. Exigiam confronto. Exigiam que ele saísse da posição confortável de espectador neutro. Ele poderia ter sido mais rigoroso. Poderia ter questionado a linha investigativa. Poderia ter usado o conhecimento técnico para apontar fragilidades. Poderia, ao menos, ter insistido nas hipóteses alternativas que Clara mencionou naquela visita. Mas escolheu confiar na estrutura. Escolheu não lutar. Agora, sentado na própria casa, com a frase dela reverberando como uma acusação nova, ele percebeu que a lógica que sempre o guiou talvez tivesse sido apenas uma forma elegante de se proteger da responsabilidade emocional. Ele não tinha empurrado Clara para a prisão, mas também não tinha estendido a mão quando ela pediu. Ele levantou da poltrona e caminhou até a janela. A rua parecia tranquila, como se nada tivesse acontecido, como se a vida pudesse seguir sem interrupções. A palavra grávida voltou a se encaixar no passado que ele analisava com tanto cuidado. Se ela estava esperando um filho naquela época, enquanto enfrentava um processo que a esmagava, ele estava do lado de fora, medindo provas, avaliando coerência, mantendo distância. A mente dele começou a fazer cálculos silenciosos, datas se alinhando como números em uma planilha invisível. E pela primeira vez, a racionalidade não trouxe conforto, apenas uma fissura. Ele sempre acreditou que a lógica era suficiente para manter o mundo em ordem, que sentimentos eram ruído, que proximidade era risco, que o sistema, quando seguido à risca, produziria justiça. Mas agora havia uma variável que não cabia nos autos. Um detalhe que não se resolve com fundamentação jurídica. E enquanto ele encarava o reflexo do próprio rosto no vidro da janela, percebeu que talvez a maior falha não estivesse no processo que condenou Clara, mas na escolha silenciosa que ele fez quando decidiu não ultrapassar a linha da conveniência. E a pergunta começou a se formar com uma força que nenhuma técnica conseguia conter, porque se a lógica tinha falhado naquele momento,
Então em que exatamente ele vinha se apoiando todos esses anos? Arthur continuou parado diante da janela, mas já não via a rua. Via números, datas, intervalos. A mente dele, treinada para organizar o caos em sequências lógicas, começou a fazer o que sempre fez quando algo parecia ameaçar sua estabilidade: calcular. Ele foi até o escritório. Abriu a gaveta onde guardava documentos pessoais, pastas organizadas por ano, etiquetas escritas à mão com precisão quase obsessiva. Pegou o processo de adoção. Folheou devagar, o papel roçando sob os dedos como se tivesse textura diferente naquela noite. Procurou a certidão de nascimento. Data. Leu uma vez. Depois outra. A respiração ficou mais curta. Ele caminhou até a mesa, sentou-se e puxou um bloco de anotações. Escreveu a data da prisão de Clara. Escreveu a data do nascimento da criança. Fez a conta simples que qualquer estudante de ensino médio faria, mas que, para ele, agora tinha peso de sentença. 9 meses. Menos alguns dias. Ele recostou na cadeira, olhando para o teto como se esperasse que dali viesse alguma explicação alternativa, algum erro aritmético que o livrasse do que começava a se formar com clareza incômoda. Não havia erro. Se ela estava grávida quando foi presa, e o nascimento aconteceu dentro daquele período, então o filho já existia quando ele segurava a mão dela pela última vez do lado de fora do presídio. A lembrança daquele último encontro voltou com força diferente. Clara sentada na cadeira de plástico, mãos pousadas no colo, o uniforme simples demais para alguém que sempre gostou de cores vivas. Ele lembrava de ter achado que ela parecia cansada. Agora, uma nova imagem se sobrepunha à antiga. E se aquele cansaço fosse mais do que medo? E se houvesse ali um segredo que ela tentou dizer e ele não quis ouvir? Ele levantou de repente, como se o corpo não suportasse mais ficar parado. A casa parecia menor, o ar mais pesado. O filho nasceu na prisão. A frase não tinha sido dita por ninguém naquela noite, mas estava implícita na acusação dela. Ele nunca soube, nunca perguntou, nunca foi informado. Ninguém o procurou. E ele também não procurou saber como Clara atravessava aqueles meses atrás das grades. Ele caminhou até o quarto do menino. Parou antes de girar a maçaneta. Adoção. A palavra sempre teve para ele um significado nobre, quase heróico. Um ato racional, pensado, estruturado. Ele queria ser pai. Queria oferecer estabilidade a uma criança que não tinha família registrada. Quando conheceu Léo, ainda pequeno, com um olhar desconfiado e mãos que agarravam qualquer coisa com força exagerada, sentiu algo que não era apenas responsabilidade social. Era afeto. Escolheu adotá-lo com convicção. Agora, a escolha parecia cercada de outra camada. Ele entrou no quarto com passos silenciosos. A luz do abajur projetava sombras suaves na parede, desenhando formas que mudavam conforme a cortina se movia com o vento leve da noite. Léo dormia de lado, um braço jogado sobre o travesseiro, o rosto relaxado de quem não carrega ainda o peso das perguntas que definem um adulto. Arthur se aproximou devagar, observou os traços com atenção nova, o formato do queixo, a linha das sobrancelhas, a maneira como os dedos se fechavam levemente, como se segurassem algo invisível. Ele já tinha notado semelhanças antes, comentários de conhecidos que diziam, em tom de brincadeira, que pai e filho acabavam ficando parecidos com o tempo. Ele sempre respondia com um sorriso contido. Agora não era brincadeira. A probabilidade que ele havia calculado no papel parecia ganhar rosto ali. Respirando de maneira calma, alheia à tempestade que se formava no adulto ao lado da cama. Arthur sentiu um impulso estranho de tocar o cabelo do menino, mas hesitou, como se qualquer gesto pudesse confirmar o que ainda tentava manter em hipótese. Ele voltou ao escritório e pegou o celular. Ficou alguns segundos olhando para a tela escura, refletindo o próprio semblante tenso. Não havia como resolver aquilo apenas com suposições. Ele precisava de prova concreta. O homem que sempre exigiu fundamentação não aceitaria viver com dúvida. No dia seguinte, sob pretexto burocrático, agendou um exame de DNA. Usou argumentos técnicos, falou com o laboratório com a frieza de quem trata de um procedimento comum. Não explicou a ninguém o verdadeiro motivo. Para Léo, disse apenas que fariam alguns exames de rotina. Vai doer? O menino perguntou, desconfiado, sentado na cadeira do laboratório, os pés balançando sem alcançar o chão. É rápido, Arthur respondeu mantendo a voz estável. Prometo. Léo assentiu, confiando.
Aquela confiança simples atravessou Arthur como uma lâmina fina. Enquanto aguardava o resultado, os dias ganharam um ritmo diferente. Ele continuou indo ao fórum, continuou despachando processos, sustentando decisões com clareza técnica, mas havia um ruído constante sob cada sentença que proferia. A mente voltava àquela conta, àquela visita antiga no presídio, ao silêncio que seguiu a resposta dele. Quando o laudo ficou pronto, ele foi buscá-lo pessoalmente. Sentou-se no carro antes de abrir o envelope. As mãos, que raramente tremiam, demonstraram um leve descompasso. Ele rasgou o papel com cuidado excessivo, como se a delicadeza pudesse suavizar o conteúdo. Leu. Depois leu novamente. Compatibilidade genética. Paternidade confirmada. O mundo não explodiu. Não houve grito. Não houve desmaio. Apenas um silêncio profundo se instalou dentro dele, mais pesado do que qualquer reação dramática. A confirmação não trouxe surpresa, trouxe encaixe. Como se uma peça que sempre esteve fora do lugar finalmente tivesse sido forçada a ocupar o espaço correto. Léo era seu filho. Enquanto Clara estava grávida e presa, ele estava do lado de fora, defendendo a pureza das provas, mantendo distância para não comprometer a própria trajetória. Enquanto ela atravessava consultas médicas sob vigilância, talvez sentindo o corpo mudar dentro de uma cela, ele resolvia questões acadêmicas e preparava-se para concursos. Ele voltou para casa dirigindo devagar, os olhos atentos à estrada, mas a mente em outro lugar. Ao entrar, ouviu o som de desenhos animados vindo da sala. Léo estava sentado no chão, concentrado na tela, completamente alheio à revolução silenciosa que acabava de redefinir sua história. Arthur ficou parado observando-o por alguns segundos antes de anunciar a própria presença. Pai, o menino disse sem tirar os olhos da televisão. A palavra bateu diferente dessa vez. Pai não era mais apenas um título jurídico, uma função assumida por escolha consciente. Era biologia, era sangue, era passado compartilhado sem que nenhum dos dois soubesse. Arthur sentou-se ao lado dele no sofá. Léo encostou naturalmente o ombro no braço do pai, um gesto automático de proximidade. Arthur sentiu o peso leve daquele corpo e percebeu com clareza brutal que havia perdido os primeiros anos daquele menino sem saber que eram dele. As primeiras palavras, os primeiros passos, as noites de febre, as perguntas iniciais sobre o mundo. Ele tinha sido ausente sem intenção, e essa ausência agora tinha nome, data e rosto. A questão deixou de ser sobre falha no sistema, sobre provas mal analisadas, sobre coerência jurídica. A equação mudou. Não era mais uma discussão sobre certo ou errado institucional. Era sobre responsabilidade concreta, sobre presença, sobre o que fazer com uma verdade que não permite neutralidade. Léo riu de algo no desenho e virou-se para ele. Você tá estranho hoje. Arthur forçou um leve sorriso. Só cansado. Mas não era cansaço. Era identidade se rearranjando à força. Ele sempre se definiu pelo cargo, pela lógica, pela disciplina. Agora precisava encarar uma definição mais íntima, que não se resolve com fundamentação escrita, nem com jurisprudência consolidada. Ele era pai antes mesmo de saber que era. E isso exigia uma decisão que nenhuma lei poderia tomar por ele. Enquanto Léo voltava a atenção para a televisão, Arthur manteve o olhar fixo no perfil do menino, sentindo que cada segundo a partir daquele instante carregava um peso novo, porque saber muda tudo, e ele já não podia fingir que a verdade era apenas uma hipótese distante. E a única pergunta que restava, pulsando sob cada batida do coração, era o que ele faria agora diante da mulher que trouxe essa fissura e da criança que transformou a dúvida em algo impossível de ignorar. Arthur passou a noite quase inteira sentado na beira da cama, ouvindo a respiração de Léo atravessar o silêncio do quarto como uma prova viva de tudo o que ele não podia mais negar. Não havia argumento técnico que afastasse o peso daquela confirmação. Não era mais hipótese, não era suposição. Era fato. E pela primeira vez, um fato que não cabia em despacho algum. Na manhã seguinte, ele tomou uma decisão que não passou por planilhas mentais nem por critérios jurídicos. Pegou o carro e dirigiu até o endereço que conseguiu através dos autos antigos, atualizados após a anulação da condenação. Clara não morava mais na casa antiga. A vida tinha empurrado ela para outro lugar, mais simples, em um bairro onde as fachadas eram descascadas pelo tempo e as janelas ficavam abertas para aliviar o calor. Ele estacionou em frente a um prédio baixo.
pintura desbotada, roupas penduradas nas sacadas como bandeiras silenciosas de sobrevivência. Subiu as escadas estreitas sentindo o cheiro de comida misturado ao de produto de limpeza barato. Cada degrau parecia cobrar dele algo que nunca pagou. Parou diante da porta. Respirou fundo. Bateu. Os segundos até a abertura pareceram longos demais. Quando Clara apareceu, não houve surpresa no rosto dela. Havia cansaço. Havia expectativa dura, como se ela já soubesse que ele viria, mas não estivesse disposta a facilitar nada. "O que você quer?" Ela perguntou, a voz baixa, contida, mas carregada de uma tensão que vibrava sob a superfície. Arthur não tentou impor autoridade. Não tentou começar com explicações técnicas. Ele apenas disse: "Eu preciso falar com você." Ela hesitou um instante, depois abriu espaço. O apartamento era pequeno, organizado com cuidado. Móveis simples, uma mesa de madeira marcada pelo uso, uma janela que deixava entrar luz suficiente para revelar as marcas sutis no rosto dela, marcas que não estavam ali antes da prisão. Arthur permaneceu em pé. Clara cruzou os braços mantendo distância. "Diz logo." Ela cortou. Ele sentiu o peso da própria voz antes de falar. "Eu fiz o teste." O olhar dela se estreitou. "Que teste?" DNA. O silêncio que se formou não era vazio. Era denso. "E?" Ela pressionou. Arthur engoliu seco. Não havia como suavizar. "Ele é meu filho." Clara não chorou. Não sorriu. Não demonstrou alívio. O que apareceu primeiro foi uma espécie de riso sem humor, curto, quase amargo. "Você precisava de papel para saber disso?" Ele sustentou o olhar. "Eu precisava de certeza." Ela deu um passo à frente. "Certeza?" A palavra saiu como uma acusação. "Eu te disse naquela época que eu não tinha feito aquilo. Você também precisava de certeza para isso?" Ele não desviou. "Eu duvidei." Ela respirou fundo, como se o ar estivesse pesado demais. "Eu sei. Eu não lutei por você." Ele continuou, a voz firme apesar do tremor interno. "Eu analisei as provas. Eu achei que eram consistentes. Eu escolhi não interferir." Clara balançou a cabeça devagar, e ali a contenção começou a rachar. "Você escolheu não me ouvir. Eu me afastei." Ele completou sem se defender. "E enquanto você estava presa, eu não sabia que estava grávida." O rosto dela finalmente mudou. Não era surpresa. Era indignação antiga voltando à superfície. "Você não sabia porque não quis saber." Ele ficou em silêncio. "Eu implorei para você acreditar em mim," ela disse, a voz subindo pouco a pouco. "Eu esperei cada dia você aparecer lá. Cada dia." Ela apontou para o chão, como se o presídio ainda estivesse sob seus pés. "Você prometeu que ia me proteger." Arthur sentiu as palavras atravessarem sem resistência. "Eu estava sozinha." Ela continuou. "Sem mãe, sem pai, sem ninguém. Só você." A respiração dela começou a falhar entre as frases. "E você decidiu confiar em papel." Ele tentou falar algo, mas ela não deixou. "Você sabe o que é descobrir que está grávida dentro de uma cela?" A voz dela já não era contida. Era crua. "Você sabe o que é ouvir as outras detentas comentando, sussurrando, perguntando quem era o pai que sumiu?" Ele fechou os olhos por um segundo, mas permaneceu ali. "Eu esperei você aparecer," ela repetiu, agora com um fio de dor mais evidente. "Eu achei que quando você soubesse, você ia correr para lá." Arthur abriu os olhos. "Você não me contou." Ela riu, mas não havia leveza no som. "Como? Você mal vinha. E quando vinha, vinha como advogado, não como homem." A sala parecia menor. O ar mais pesado. "Eu dei a luz sozinha," Clara disse, a frase saindo mais baixa, mas muito mais forte. "Sozinha." Os olhos dela brilharam, mas as lágrimas não caíram. "Eu ouvi ele chorar pela primeira vez e eu não consegui nem segurar direito. Eles levaram ele." Arthur sentiu o estômago revirar. Eu gritava para não tirarem ele de mim. A voz dela quebrou. "Você sabe o que é ouvir seu filho chorar e não poder fazer nada?" Ele não respondeu. "E você?" Ela avançou um passo, os olhos cravados nos dele. "Onde você estava?" A pergunta saiu afiada. "Vivendo a vida de riquinho que sempre te pertenceu?" Ele absorveu o golpe sem reagir. "Você poderia ter investigado," ela continuou, agora tremendo. "Você sabia que tinha coisa errada.
Eu falei do sócio. Eu falei das ameaças. Você tinha acesso. Você tinha conhecimento. Você tinha poder. Arthur manteve as mãos ao lado do corpo, abertas, como se aceitasse cada palavra como sentença. Você sabia que eu não tinha mais ninguém para me proteger. Ela apontou para o peito dele. Você prometeu. Ele sentiu o peso daquela promessa antiga, dita talvez em um momento simples, sem imaginar que um dia seria cobrada com aquela intensidade. Eu achei que estava fazendo o certo, ele murmurou. O certo para quem? Ela cortou. O silêncio voltou, mas não era vazio. Era reconhecimento. Ele não tentou justificar o contexto. Não falou sobre ética. Não mencionou conflito de interesses. Não citou limites institucionais. Apenas disse, com voz mais baixa do que ela já tinha ouvido dele. Eu falhei. Clara ficou imóvel por um instante, como se esperasse alguma defesa técnica, alguma explicação elegante que diminuísse o impacto. Quando percebeu que não viria, a raiva dela mudou de forma. Não era mais grito, era dor reconhecida. Você me deixou lá, ela disse quase num sussurro. E agora você aparece dizendo que ele é seu filho. Ele é nosso filho, Arthur corrigiu, sem elevar o tom. Ela fechou os olhos por um segundo, respirando fundo. Eu perdi tudo, ela disse. Minha liberdade, meu nome, meu filho. Ele deu um passo à frente, mas sem invadir o espaço dela. Eu não posso apagar o que aconteceu, ele afirmou. Mas eu sei que ele é meu, e eu sei o que isso significa. Clara abriu os olhos novamente, encarando-o com uma mistura de desafio e exaustão. Você sabe? Ela perguntou, quase descrente. Ele sustentou o olhar. Eu sei que enquanto você estava grávida e presa, eu estava ausente. O silêncio que se seguiu não tinha mais fúria, mas também não tinha perdão. Era um espaço aberto, cru, onde a verdade finalmente estava inteira entre os dois, sem disfarce. Clara virou o rosto por um instante, tentando conter algo que lutava para não transbordar. Você não tem ideia do que eu precisei engolir para sobreviver, ela disse ainda de costas. Você não tem ideia do que é sair de lá com o nome destruído. Arthur sabia que nenhuma palavra dele repararia aquele passado. E pela primeira vez ele não tentou consertar com discurso. Ficou ali, sustentando o peso, permitindo que a dor dela existisse sem contestação. Clara voltou-se para ele, os olhos ainda brilhando. Então me diz. Ela perguntou a voz firme outra vez. O que você vai fazer agora? Arthur sustentou o olhar dela por alguns segundos, que pareceram mais longos do que todo o processo que os separou anos atrás. Ele não tinha resposta pronta. Não havia artigo de lei que ensinasse como reparar uma ausência que já tinha acontecido. Mas havia algo que ele sabia com clareza nova. Ficar parado não era mais uma opção. Eu quero que você conviva com ele, disse, direto, sem rodeios. Clara não se moveu. Apenas o observou com desconfiança contida. Conviver como? Ela perguntou. De forma gradual. Ele escolhia as palavras com cuidado, não por frieza, mas por entender o peso de cada uma. Ele tem uma rotina, uma vida organizada. Eu não posso virar tudo de uma vez. Ela ergueu o queixo, ferida. Eu não quero virar nada, respondeu. Eu só quero estar perto. Arthur assentiu. Eu sei. O silêncio voltou, mas dessa vez menos agressivo. Era um silêncio de cálculo emocional. Você sabe que legalmente, ele começou. Eu sei, ela interrompeu antes que ele terminasse. A voz não era amarga, era consciente. Eu não tenho direito nenhum. A frase saiu com uma dureza resignada que não era submissão, era realidade crua. Clara sabia que nos papéis ela não existia na vida do filho. Não havia registro, não havia guarda, não havia vínculo formal. Só havia sangue. E memória que o menino não lembrava. Arthur respirou fundo. Eu não quero te excluir, mas também não posso expor ele a algo que ele não entende. Clara cruzou os braços com força, segurando o próprio corpo. Você acha que eu faria mal para ele? Não. Ele respondeu sem hesitar. Eu acho que ele pode se confundir. Ela ficou em silêncio absorvendo aquilo. O orgulho queria reagir, mas o amor era maior. Se for a única forma, disse finalmente, eu aceito. As palavras custaram. Ele viu. Mas ela continuou. Pelo meu filho, eu faço qualquer coisa. Não havia drama na frase. Havia convicção.
Arthur assentiu devagar. Eu vou preparar ele. Dizer que você é uma amiga. Clara fechou os olhos por um instante. Amiga? A palavra cortava, mas ela não discutiu. Quando? Perguntou. Domingo. O domingo chegou com um sol claro, daqueles que iluminam tudo sem pedir licença. Arthur passou a manhã inquieto. Organizou a casa mais do que o necessário. Conferiu horários. Evitou olhar demais para Léo, que corria pela sala com um carrinho na mão, alheio ao que estava prestes a acontecer. Vai vir visita? O menino perguntou curioso. Vai, Arthur respondeu, mantendo a naturalidade. Uma pessoa que eu conheço há muito tempo. Léo aceitou a informação com a leveza típica de quem ainda não associa encontros a consequências. Quando a campainha tocou, o som ecoou diferente dentro do peito de Arthur. Ele foi até a porta com passos controlados. Ao abrir, Clara estava ali, vestida de forma simples, mas com um cuidado visível. O cabelo preso, as mãos inquietas, os olhos procurando algo que ainda não podiam encontrar. Por um segundo, nenhum dos dois falou. Ele está na sala, Arthur disse, dando espaço para que ela entrasse. Clara atravessou a porta como quem pisa em território sagrado. Cada detalhe parecia amplificado. O cheiro da casa, a luz entrando pela janela, o som da televisão ligada em volume baixo. Então ela viu. Léo estava sentado no tapete, concentrado em montar peças coloridas. O perfil dele se desenhava contra a luz, e por um instante, o tempo pareceu suspenso. Clara parou no meio do caminho. O ar faltou. Era ele, maior do que na última vez que o viu, porque a última vez foi dentro de um berçário frio, com mãos apressadas separando-os. Agora ele estava ali, vivo, inteiro, com os cabelos um pouco desalinhados e uma expressão concentrada que ela reconheceu antes mesmo de admitir. Os olhos dela se encheram sem pedir permissão. Arthur observava em silêncio, sentindo a própria garganta apertar. Léo, ele chamou com suavidade. O menino levantou o rosto. Essa é a Clara, uma amiga minha. Léo ficou de pé com curiosidade espontânea, analisando a mulher diante dele. Clara tentou sorrir, mas o sorriso veio tremido. Oi, ela disse, a voz quase falhando. Oi, ele respondeu, simples. Ela se ajoelhou para ficar na altura dele. O gesto foi instintivo. As lágrimas já escapavam, silenciosas. Você tá chorando? Léo perguntou, inclinando a cabeça. Clara levou a mão ao rosto rapidamente, tentando disfarçar. É que... eu fico emocionada quando conheço alguém especial. Ele pareceu considerar a explicação por 2 segundos, depois deu de ombros. Eu sou especial mesmo, disse com naturalidade infantil. Arthur quase sorriu. Clara riu baixinho, o som misturado com choro contido. Eu sei. Ela estendeu a mão com cuidado, como se tocasse algo frágil demais. Posso sentar aqui com você? Léo assentiu e voltou ao tapete, oferecendo uma peça de encaixe como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Clara sentou-se ao lado dele, tentando controlar o tremor nas mãos. Cada movimento dele era um milagre e uma tortura ao mesmo tempo. Você gosta de montar coisas? Ela perguntou, buscando uma voz estável. Gosto. Ele encaixou 2 peças com firmeza. Meu pai que me ensinou. A palavra ecoou dentro dela, mas Clara não deixou o rosto mudar. Ele ensina bem? Perguntou, tentando manter o tom leve. Ensina, Léo respondeu orgulhoso. Arthur assistia à cena de pé, sentindo algo estranho se formar dentro do peito. Não era ciúme, não era medo. Era uma mistura de reconhecimento e perda compartilhada. Ele via Clara absorvendo cada detalhe como se estivesse tentando recuperar anos em minutos. Você trabalha com o quê? Léo perguntou, curioso. Clara hesitou por um segundo. Eu... estou tentando começar de novo. A resposta saiu simples, mas carregada de camadas que ele ainda não podia entender. Eles conversaram sobre coisas pequenas. Escola, desenhos, o cachorro do vizinho que late demais. Clara ria quando ele ria. Prestava atenção como se cada palavra fosse rara. Em determinado momento, Léo encostou sem perceber o braço no dela. Um gesto mínimo, mas que fez o mundo de Clara tremer por dentro. Arthur percebeu. A casa parecia pequena para a intensidade silenciosa daquele encontro. Havia algo sagrado ali, mas também algo tenso. Entre ele e Clara, o ar ainda carregava passado não resolvido. Os olhares se cruzavam por segundos breves demais.
Nenhum dos dois mencionava o que sabiam. Nenhum dos dois tocava na verdade. Clara pensava, enquanto observava o filho rir, que o amor não tinha ido embora. Tinha apenas ficado soterrado sob erro, silêncio e orgulho. Eu te amei quando você me deixou. A frase ecoava dentro dela como uma confissão que nunca seria dita em voz alta. Arthur sentia o mesmo peso, mas não sabia ainda que nome dar àquilo. Via a delicadeza com que ela segurava as peças, o cuidado em não assustar o menino, a maneira como os olhos dela acompanhavam cada movimento de Léo, como se o mundo dependesse disso. O tempo passou rápido demais. Você volta? Léo perguntou quando Clara se levantou para ir embora. Ela engoliu a emoção. Se você quiser. Eu quero. Arthur sentiu o impacto daquela resposta simples. Clara olhou para ele por um segundo antes de sair. Não havia vitória no olhar dela. Havia promessa e dor misturadas. Quando a porta se fechou, a casa pareceu diferente. Léo voltou para o tapete como se fosse apenas mais um domingo. Mas entre Arthur e Clara, algo tinha começado que não cabia mais em acordos frios, e enquanto ele observava o filho distraído, sabia que aquela convivência gradual não seria apenas sobre visitas, porque cada encontro abriria algo que nenhum dos dois estava totalmente preparado para enfrentar. Os encontros passaram a acontecer com uma frequência discreta, organizada, quase cautelosa demais para quem carregava tanta urgência por dentro. Clara chegava sempre alguns minutos antes do horário combinado, como se temesse perder qualquer segundo. Arthur observava tudo com atenção silenciosa, tentando equilibrar proteção e espaço, controle e confiança. Mas enquanto aquela convivência começava a criar raízes delicadas, havia algo maior pairando sobre eles. O passado ainda não resolvido diante do mundo. Não bastava que Arthur soubesse da inocência dela. Não bastava que a condenação tivesse sido anulada nos autos. O nome de Clara ainda era sussurrado nos corredores da cidade com desconfiança. Ainda havia olhares atravessados no mercado, comentários disfarçados de curiosidade. E Arthur começou a perceber que reparar dentro de casa não era suficiente. Ele voltou aos arquivos do caso. Agora não como estudante inseguro, nem como namorado distante, mas como juiz experiente. Cada documento parecia mais pesado do que antes. Não apenas por conter erros processuais, mas por carregar a própria omissão dele nas entrelinhas. A anulação da condenação existia, mas não havia retratação pública formal. A indenização por erro judiciário estava parada em instâncias administrativas, enfrentando resistência burocrática. Pareceres protelatórios. Alegações de ausência de responsabilidade direta do Estado. Ele conhecia o mecanismo, sabia onde a máquina emperrava, e pela primeira vez, decidiu empurrar. Alguns colegas estranharam quando ele passou a questionar formalmente a demora no andamento do pedido de indenização. Outros preferiram o silêncio desconfortável. Havia quem lembrasse, ainda que não dissesse em voz alta, que ele tinha proximidade antiga com o caso. Em uma reunião reservada, um desembargador mais velho o chamou para conversar. Você sabe que isso pode gerar ruído, Arthur. Eu sei. O Estado não gosta de admitir falhas. Eu também não gostava. Ele respondeu sem desviar o olhar. Houve um silêncio carregado. Está fazendo isso por ela? Arthur não respondeu imediatamente. Estou fazendo porque é o certo. Mas dessa vez o certo não era um conceito abstrato. Tinha rosto. A mídia voltou a tocar no assunto quando o processo de indenização ganhou movimento. Um jornalista local relembrou o caso, primeiro com tom neutro, depois com interesse crescente. Reportagens antigas foram desenterradas. Manchetes sensacionalistas reapareceram. Clara viu o próprio nome circulando novamente nas redes sociais. Comentários divididos. Alguns pedindo desculpas. Outros insistindo na suspeita. Ela desligou o celular com mãos trêmulas. Eu não aguento passar por isso de novo, disse a Arthur em uma das visitas. Ele estava sentado à mesa, analisando documentos. Eu sei, respondeu com firmeza tranquila. Mas dessa vez é diferente. Diferente como? A voz dela carregava medo real. Agora a verdade está inteira. Ela respirou fundo. O olhar dela ainda tinha cicatriz. Enquanto isso, o pedido de retratação formal avançava. Arthur utilizou seu conhecimento técnico para fundamentar cada argumento com precisão. Citou jurisprudência. Apontou falhas na investigação original. Demonstrou o impacto moral e social da condenação indevida. Não era mais apenas uma questão pessoal. Era estrutural.
Houve resistência. Houve tentativas de arquivamento silencioso. Houve sugestões de acordo discreto, sem exposição pública. Arthur recusou. Não é suficiente, disse firme em uma reunião administrativa. Ela foi exposta publicamente. A correção precisa ter o mesmo alcance. A tensão cresceu nos bastidores. Ele enfrentava o próprio sistema que um dia defendeu sem questionar. Alguns colegas passaram a observá-lo com reserva. Outros com respeito contido. Clara acompanhava tudo de longe, ainda sem entender completamente a dimensão do que ele estava enfrentando. Ela só sabia que, pela primeira vez, ele estava lutando, e não estava pedindo nada em troca. Quando a decisão de retratação pública foi finalmente aprovada, o anúncio ocorreu em sessão formal. A sentença reconhecia o erro, declarava explicitamente a inocência dela e determinava a indenização por danos morais e materiais. Clara assistiu à transmissão pela televisão da pequena sala do apartamento. As mãos apertavam o controle remoto com força. O nome dela foi pronunciado com respeito. Inocente. A palavra ecoou como algo que demorou anos demais para ser dito. As lágrimas vieram sem resistência. Não eram lágrimas de desespero. Eram de exaustão aliviada. Arthur estava presente na sessão, postura firme, expressão controlada. Mas por dentro, havia um movimento diferente. Não era orgulho. Era um tipo de ajuste interno, como se uma peça antiga tivesse sido reposicionada. A indenização financeira saiu semanas depois. O valor não apagava o passado, mas oferecia estabilidade real. Clara quitou dívidas antigas, mudou-se para um apartamento melhor, simples, mas claro, com janelas amplas e paredes recém-pintadas. Pela primeira vez em muito tempo, ela respirou sem sentir o peso constante da sobrevivência. Eu não esperava que você fosse tão longe, disse ela a Arthur certa noite, quando ele foi visitá-la para falar sobre detalhes práticos. Ele deu de ombros levemente. Era o mínimo. Não, ela respondeu olhando diretamente para ele. O mínimo teria sido silêncio. Ele sustentou o olhar dela. Eu demorei para entender isso. Ela percebeu algo naquele gesto. Ele não estava tentando impressioná-la. Não havia cobrança, não havia pedido implícito. Ele apenas agiu. O coração dela, que até então mantinha barreiras altas demais para permitir qualquer aproximação emocional, começou a baixar a guarda sem que ela percebesse. Pequenos detalhes começaram a mudar. Ela passou a sorrir com menos esforço durante os encontros com Léo. A tensão nos ombros diminuía quando Arthur estava por perto. Eles ainda eram cuidadosos nas palavras, ainda evitavam tocar em certos assuntos, mas havia uma nova camada entre eles. Respeito reconstruído. Nos domingos seguintes, a convivência ganhou naturalidade. Às vezes, Léo puxava Clara pela mão para mostrar um desenho novo. Outras vezes, chamava Arthur para se juntar aos dois no chão da sala. Os três dividiam o mesmo espaço com menos rigidez. Havia momentos em que Clara e Arthur trocavam olhares breves enquanto o menino ria de alguma coisa banal. Nesses instantes, surgia algo que não era passado nem culpa. Era possibilidade. Em uma tarde de sol, enquanto Léo corria pelo parque sob a supervisão deles, Clara comentou em voz baixa. Ele corre como você. Arthur observou o menino à distância. Ele insiste como você. Ela sorriu de leve. O silêncio que se seguiu não era desconfortável. Era compartilhado. Clara começou a perceber que o homem diante dela não era exatamente o mesmo que a deixou sozinha anos atrás. Havia firmeza, mas também vulnerabilidade. Ele não tentava controlar cada detalhe das visitas. Não impunha limites rígidos. Aos poucos, confiava. E ela também. Mas a mudança mais profunda não estava apenas na estabilidade financeira ou na retratação pública. Estava na forma como Arthur passou a se posicionar ao lado dela, não acima. Quando alguém no fórum insinuou, em tom velado, que o caso tinha sido um equívoco compreensível, ele respondeu com clareza: não foi compreensível, foi falho. A frase correu pelos corredores. Clara soube por terceiros, e algo dentro dela se rearranjou. Porque justiça para ela não era apenas ganhar dinheiro ou limpar o nome. Era ser reconhecida como alguém que sofreu injustamente. E agora estava sendo. A convivência com Léo continuava crescendo. Leve, mas carregada de significado invisível. Arthur via o vínculo se fortalecer e sentia uma mistura de gratidão e temor. Gratidão por ter a chance de reparar. Temor por saber que nem tudo estava totalmente resolvido dentro deles. Mas pela primeira vez desde que Clara voltou à porta dele,
A história entre os três não era movida apenas por dor. Era movida por reconstrução. E reconstrução exige coragem diária, porque cada passo à frente também revela cicatrizes que ainda não fecharam completamente. E enquanto Clara observava Léo adormecer em uma das visitas, sentindo o próprio coração mais leve do que em anos, percebeu que a verdadeira reparação não era apenas jurídica, era emocional. E isso era algo que nenhum despacho poderia garantir. O vínculo entre Clara e Léo deixou de ser delicado para se tornar natural. Não era mais visita, era presença. Ele já a esperava na janela em alguns domingos. Já perguntava durante a semana quando ela viria. Já contava histórias da escola olhando para os dois, como se fossem uma equipe. Arthur percebeu antes mesmo de admitir. A verdade estava ficando grande demais para continuar escondida. Não havia mais como sustentar a palavra amiga, sem que ela começasse a soar estranha. Léo era inteligente, sensível. Observava detalhes. Notava semelhanças. Certa vez, olhando uma foto antiga de Arthur jovem que estava em um porta-retrato esquecido, comentou: "Eu tenho esse nariz." Arthur sorriu. "Tem mesmo." Clara, ao lado, ficou em silêncio. A decisão não foi impulsiva. Foi conversada em uma noite tranquila, quando Léo já dormia. Eles estavam na cozinha, a luz baixa, xícaras de café esfriando sobre a mesa. "Ele merece saber," Clara disse, os dedos traçando a borda da xícara. Arthur assentiu. "Eu também acho." Houve um intervalo de respiração entre os dois. "Mas ele pode se assustar," ela completou. "Ou pode se sentir mais inteiro," Arthur respondeu. Ela levantou os olhos. "Você tem medo?" Ele demorou um segundo. "Tenho." "De quê?" "De que ele pense que mentimos." Clara absorveu aquilo. Não havia acusação na frase, apenas responsabilidade compartilhada. "Então a gente conta juntos," ela disse. Sem esconder nada, mas sem machucar. Ele concordou. No domingo seguinte, o ar parecia mais denso dentro da sala. Léo desenhava no chão enquanto os dois se sentavam no sofá, lado a lado, mas com uma distância respeitosa entre eles. "Léo," Arthur chamou com suavidade. "Vem cá um pouco." O menino se aproximou curioso. "Vocês estão sérios," ele observou. Clara engoliu seco. Arthur respirou fundo. "Você sabe que a Clara é muito importante pra gente, né?" Arthur começou. "Eu sei," Léo respondeu. "Ela é legal." Clara sorriu, nervosa. "Eu gosto muito de você," ela disse, olhando diretamente nos olhos dele. "Eu também gosto de você," ele respondeu com simplicidade. Arthur sentiu o coração acelerar. "Tem uma coisa que a gente precisa te contar." Léo franziu a testa levemente. "O quê?" O silêncio que antecedeu foi breve, mas pesado. Clara tomou coragem. "Eu não sou só amiga do seu pai." O menino piscou. "Então o que você é?" Ela sentiu o mundo inteiro se concentrar naquela pergunta. "Eu sou sua mãe." O tempo pareceu parar. Léo ficou imóvel por alguns segundos, absorvendo. Não houve explosão. Não houve choro imediato. Apenas processamento. "Mãe," ele repetiu, como se testasse o som. Arthur observava cada reação, o peito apertado. "Mas eu já tenho pai." "Tem," Arthur disse com firmeza calma. "E isso nunca vai mudar." Clara acrescentou com voz trêmula, mas clara. "E você também sempre teve mãe, mesmo quando não sabia." O menino olhou de um para o outro, tentando encaixar a informação no mundo que conhecia. "Por que vocês não me contaram antes?" A pergunta não foi acusatória, foi sincera. Arthur respondeu primeiro. "Porque a gente queria ter certeza de que era o momento certo. E porque algumas coisas aconteceram antes de você nascer que foram difíceis." Léo olhou para Clara. "Você não me quis?" A frase saiu baixa, quase um medo escondido. Clara sentiu o coração partir. "Eu sempre quis você," disse imediatamente, ajoelhando-se na frente dele. "Sempre. Eu só não pude ficar com você no começo." "Por quê?" Ela olhou rapidamente para Arthur, buscando apoio. "Porque eu estava em um lugar onde não podia cuidar de você. Mas eu nunca deixei de ser sua mãe." O menino ficou em silêncio, os olhos se enchendo de algo que ele ainda não sabia nomear. "Então, eu tenho dois?" perguntou por fim. Arthur respirou com alívio contido. "Você sempre teve dois." Léo ficou parado mais um instante. Então deu um passo à frente e abraçou Clara. O gesto foi espontâneo.
Ela não conseguiu conter as lágrimas dessa vez. Chorou segurando o filho com força, como se estivesse finalmente completando um movimento interrompido anos atrás. O corpo dela tremia, não de desespero, mas de reconhecimento. Eu senti sua falta, ela sussurrou, mesmo sabendo que ele não lembrava. Eu tô aqui, ele respondeu, apertando-a sem entender totalmente a dimensão do que dizia. Arthur assistia à cena com o coração acelerado, sentindo algo que nunca experimentou antes. A sensação de estar testemunhando a reparação de um momento que deveria ter existido no passado, mas que estava acontecendo ali, diante dele. Clara era finalmente mãe diante do próprio filho, sem grades, sem vidro separando, sem silêncio imposto. Ela levantou o rosto ainda molhado de lágrimas e olhou para Arthur. Não havia cobrança naquele olhar. Havia gratidão e algo mais profundo, algo que ainda não tinha nome. Léo afastou-se um pouco e perguntou: "Posso te chamar de mãe?" Clara levou a mão ao rosto tentando respirar. "Se você quiser." Ele pensou por um segundo. "Então, mãe." A palavra saiu pequena, mas definitiva. Arthur sentiu o impacto no próprio peito. Não era perda, era ampliação. A dinâmica da sala mudou naquele instante. Não era mais pai e visitante. Não era mais acordo gradual. Era família redefinida. Não houve declaração romântica. Não houve promessa entre os dois adultos. Havia algo mais sólido. Compromisso compartilhado. Nos dias seguintes, a adaptação foi natural. Léo fazia perguntas. Clara respondia com cuidado. Arthur completava quando necessário. Nenhum dos dois competia por espaço. Não havia disputa de autoridade. Havia parceria. O tempo começou a fluir com outra textura. Domingos viraram almoços em família. Feriados passaram a ser divididos sem tensão. Clara preparava sobremesas na cozinha, enquanto Léo ajudava Arthur a arrumar a mesa. Risadas surgiam com mais facilidade. A vida deixou de parecer um campo minado e passou a ser construção. E sem que nenhum dos dois percebesse exatamente quando aconteceu, o amor que estava soterrado sob culpa e orgulho começou a respirar novamente. Não era o mesmo amor impulsivo da juventude. Era mais maduro, mais consciente. Em uma tarde comum, enquanto Léo brincava no quintal, Arthur e Clara ficaram sozinhos na cozinha por alguns segundos longos demais para serem ignorados. O silêncio entre eles não era desconfortável. "Você está diferente", ela comentou. "Você também." Houve um pequeno sorriso compartilhado. Não houve plano. Não houve discurso. Apenas um instante. E nesse instante, como se o tempo tivesse decidido intervir, eles se aproximaram ao mesmo tempo. O beijo aconteceu sem aviso, sem estratégia, carregando anos de erro, aprendizado e reconstrução. Foi breve, mas foi real. Eles se afastaram com respirações alteradas, sem saber exatamente o que dizer. Não havia necessidade de definir naquele momento. Havia algo maior acontecendo, algo que tinha sido quebrado, e agora encontrava forma nova. Do lado de fora, Léo correu até a porta, chamando por eles com entusiasmo. Arthur e Clara se olharam mais uma vez antes de saírem juntos. A história deles não tinha sido perfeita, não tinha sido limpa. Mas ali, sob o mesmo teto, reconstruindo o que quase foi perdido para sempre, ficava claro que algumas verdades só florescem depois de atravessar o erro e que o amor, quando é verdadeiro, não desaparece. Ele espera o momento em que duas pessoas finalmente estejam prontas para sustentá-lo.